Bom dia, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Desde anteontem, dia 15, está aí surgindo aí nas redes sociais, principalmente na internet, uma notícia bastante interessante acerca de Jerusalém, dizendo que Donald Trump está querendo reconhecer também que o Muro das Lamentações pertence a Israel, não é? Quer dizer, faz parte e pertence a eles. E é curioso isso, porque ele já decretou, ele já declarou que Jerusalém é a capital de Israel. Então, por que ele quer fazer isso? Não é? Precisamos te situar numa situação bastante interessante. Um dos grandes problemas ali da questão de Jerusalém é porque a ONU não considera a Jerusalém Oriental como sendo de Israel. Né? Eles querem dividir Jerusalém ao meio e dar a Jerusalém Oriental como capital dos palestinos. Eles querem criar um Estado palestino e Jerusalém Oriental seria a capital deles. E isso por quê? Porque em 1967, na Guerra dos Seis Dias, Israel tomou toda a Jerusalém, inclusive a parte antiga, a parte velha, a parte oriental, aonde se encontra o Muro das Lamentações e aonde está ali o Domo da Rocha, que é a mesquita que, segundo os islâmicos, Maomé teria sido assunto aos céus num cavalo alado, místico, alguma coisa nesse sentido. Então eles querem dar aquela parte ali. Só que exatamente ali onde foi reconstruído e construído o Templo de Salomão. Então um dos motivos pelo qual Israel não aceita, em hipótese nenhuma, Jerusalém ser dividida é porque exatamente a parte em que eles querem dar para os palestinos, não é a parte que o Templo de Salomão existia, o Templo de Salomão foi construído. E por que é muito interessante essa questão do Donald Trump estar declarando, né, e decretando de que aquele muro, o muro de Jerusalém pertence? Porque eu acredito que esteja na cabeça dele, né, dar o próximo passo. Qual é o próximo passo? Ajudar os israelitas a reconstruir o Templo de Salomão, a reconstruir o terceiro Templo de Salomão. Então, quer dizer, isso está de acordo com aquilo que eu havia dito, que na minha visão, a aliança vai se dar da seguinte forma: Israel vai poder fazer a reconstrução do Templo de Salomão utilizando o Muro das Lamentações daqui para cá, né? E daqui para lá, né, seria dado aos palestinos como terra sagrada, como terra santa aos islâmicos, né, ao islamismo. Mas isso não quer dizer que ele daria Jerusalém como capital para os palestinos. Aí a gente não sabe o que vai acontecer, porque só o tempo dirá, e só quando chegar essa aliança é que nós iremos saber o que vai acontecer. Mas é uma informação super importante, porque se a primeira informação já gerou problema, né, dizendo que Jerusalém é capital de Israel, também essa vai gerar mais um problema, né, quando ele vai dizer de maneira muito clara que o Muro das Lamentações pertence aos israelitas, pertence a Israel, dando sinais claros e contundentes de que, de fato, ele não vai abrir mão de que todo aquele território de Jerusalém pertence a Israel. Não é? Então, quer dizer, estamos na contagem de fato regressiva para um grande evento, né, que provavelmente vai acontecer no ano de 2018. Como eu digo sempre, pode ser que não aconteça absolutamente nada. Pode ser que isso simplesmente seja aí algo que a gente vê como sinais proféticos e de repente se desfaça, né? Como a gente já viu muitas questões proféticas acontecerem. Mas uma coisa é certa, não é coincidência, né? Algo está para acontecer de maneira muito forte.